Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao segundo dia da Semana Brasileira de Informática e Biomédica. Estamos aí com a nossa primeira palestra do dia. O Roberto, então, vai falar um pouquinho sobre o uso da bioinformática na investigação genética de transtornos do espectro autista. Passo a palavra aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos, então, ao vivo no YouTube e presencial aqui na sede da UFPR. Tá? Vamos lá, pode começar. Fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer em ver o Thiago. Conheci faz muitos anos, antes de entrar na faculdade. Eu vou falar hoje um pouco sobre informática no contexto geral, tá? Eu sei que acho que aqui o pessoal que está assistindo, né? Vocês têm informações em áreas diferentes, tá? Mas eu vou tentar dar uma pincelada bem alto nível, assim, sobre a parte de informática, né? Foco aqui é bioinformática na área de transtornos do espectro do autismo, tá? Então, como aqui a maioria aqui está estudando, né? Então, eu vou contar um pouco da minha formação, da minha jornada, tá? Bem rapidinho, né? Então, eu sou formado em ciência da computação, tá? Formei em computação, o curso era outro nome na época, mas é um curso, assim, basicamente, assim, de programação. Programação, algoritmos, compiladores, tá? Me formei lá em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Muito tempo atrás, acho que muita gente não tinha nem nascido aqui, provavelmente, tá? Então, aí eu segui minha carreira acadêmica, tá? Eu fiz a graduação, fiz uma pequena especialização, fiz mestrado, tá? Eu fiz o doutorado. Fiz mestrado em engenharia elétrica, tá? Mudei um pouquinho mais de área, fui para a área de sistemas embarcados, aí, controladores. Aí que eu fui para a área de genética, que é a área que eu estou trabalhando hoje. Tá? Então, nesse processo, nessa jornada também, eu passei alguns anos fora do Brasil, né? Então, comecei tudo lá em Ponta Grossa, aqui em 98 a 2002, que eu me formei, fiz a minha faculdade nesse período, faz bastante tempo, tá? 20 anos já, mais de 20 anos, né? Fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, fiz um pós-doc lá na Unicamp. Tá? Depois eu fui para os Estados Unidos porque eu falei assim, bom, terminei o doutorado, tá? Quero virar pesquisador, mas eu quero virar aquele pesquisador, tá? Eu tinha uma ideologia sobre como que é um bom pesquisador, não queria ser aquele pesquisador que fizesse diferença na vida das pessoas. Então eu decidi assim, bom, eu tenho que sair do Brasil por um tempo, tá? Tem pessoas que não precisam, mas eu vi que eu precisava sair do Brasil. Ir para um grande centro de pesquisa internacional, tá? Ter contato com os melhores laboratórios, com prêmios nobres, aí fazer um estágio no exterior por um período indeterminado, mas não que fosse, por exemplo, 10 anos, né? Mas eu falei assim, pô, eu tenho que sair, eu vou escolher um lugar que eu acho que é um lugar super de ponta, né? Eu simplesmente não fui aquele caso de pessoa que saiu porque apareceu uma oportunidade, não, eu fui atrás de um centro que eu gostaria de trabalhar, tá? Eu fui para o centro e falei assim, ó, eu estou super interessado em trabalhar com vocês, então me convença que o centro é bom, tá? Porque pensem bem, né, você já é formado, já fez mestrado, já fez doutorado, você é super qualificado, você vai ganhar uma bolsa de estudo só para pagar as contas, né? Então você vai na verdade, virar um funcionário de alta qualificação, mas ganhando muito pouco, né? Então é o sonho de qualquer empresa, né? Tem uma pessoa assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, tá? Se valorizar. Tá? Óbvio que eu sabia que não era minha discussão não era questão de salário, né? Mas principalmente se do lugar, se um top de linha, mas aceitar uma pessoa com muita vontade, tá? E pouca experiência, no meu caso. Então, fiquei lá alguns anos na Califórnia, tá? Aí depois eu decidi retornar para minha casa. Minha família daqui, então, retornei aqui para o Brasil. Voltei para Curitiba, tá? Eu fui contratado pela PUC, então, Difícil Universidade Católica do Paraná, trabalho lá até hoje, tá? Retornei em 2015, faz tempo já, 2022 já, então fazem 7 anos que eu retornei. Então, um grande ponto-chave aqui de você passar um tempo fora, não é simplesmente só, eu morei fora, né? O objetivo é você montar um network, né? Montar, assim, abrir janelas, tá? Para outras pessoas. Geralmente, quando você vai para um centro maior, aquelas pessoas acabam tendo um perfil parecido com você e acabam indo para outros centros de pesquisa fora daquele local que você está, acabam assumindo
posições de liderança, isso é muito importante, tá? Então, hoje, parte dos meus colaboradores estão espalhados pelo mundo, tá? Isso é uma jornada muito importante, né? Às vezes, eu trabalho muito mais com um projeto local, só que o projeto local, às vezes, eu tenho uma dificuldade de fazer ele ganhar maior visibilidade, né? E a visibilidade que, de certa forma, vai trazer recursos para a minha pesquisa, né? Eu tenho, como pesquisador, a obrigação de mostrar para a sociedade o que eu estou fazendo, né? Então, como pesquisador, você tem que ir para as redes sociais, tá? Divulgar a sua pesquisa. Porque pense bem, né? O caso do Covid, né? Vocês viram que quem mais falou foram aquelas pessoas que não eram os pesquisadores, tá? Eu acho que seria o ideal vocês falarem, em vez da população que não sabe, não tem instrução para falar o que ela achava sobre o vírus, sobre a RNA, tá? Porque hoje todo mundo, sim, entre aspas, acha que sabe, tá? O que é propagação, o que é vírus, o que é RNA, tá? O que é DNA, né? Mas as pessoas que realmente sabem, que estudam, que são vocês, às vezes a gente fica cometido de ir para a mídia e falar o que é uma informação segura, real, né? Óbvio que a gente não vai ficar falando de especulação, né? A gente vai falar o que a ciência sabe, tá? E vocês são qualificados para isso, tá? Bom, mas enfim, o objetivo aqui, né, depois que eu voltei, né, por que eu retornei para cá, né? Bom, eu já estava trabalhando com pesquisa científica, comecei a publicar artigos nas diferentes revistas, tá? Então, depois que eu vi que eu estava pronto, que eu achava, né, que eu estava pronto para rodar um laboratório de forma independente, tá? Tendo experiência com publicação de artigos, captação de recursos, então eu decidi voltar, né? Montei o laboratório, eu estou aqui na PUC, né, na Escola de Medicina, tá? Eu entrei lá, eu sou pesquisador, tá? Com dedicação integral, praticamente, tá? Eu hoje não estou dando aulas na graduação, para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho algumas outras atividades que substituem isso, mas eu absorvo muitos alunos da graduação, de mestrado, de doutorado, né? Então, tudo isso, né, fez com que eu seguisse uma linha de pesquisa que eu já vinha desenvolvendo nos Estados Unidos, já vinha desenvolvendo com alguns colaboradores, né. Tem muita gente que, quando começa uma carreira acadêmica, né, entende uma carreira acadêmica num contexto bem profissional, né. Aqui no Brasil, a gente ainda está passando por aquele processo de evolução da academia, que é o quê, né? Muita gente, inclusive alunos que fazem graduação, mestrado, doutorado, acham que fazer doutorado é sinônimo de virar professor, tá? Ainda muita gente da academia mesmo acha que é isso. A gente tem que, vocês que são a nova geração, nós aqui, eu me incluo um pouquinho, apesar de ser bem mais velho, a gente tem que mudar um pouco isso, né? Entender que a gente tem que profissionalizar mais. Se a gente for num país rico, por exemplo, a academia, todo mundo entende que o pesquisador ele vai fazer descobertas que vai melhorar a qualidade de vida da população, do ser humano como um todo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, mais da metade de toda a riqueza que vem dos Estados Unidos, que a China está consumindo hoje, que países da Europa têm, vem da onde? Vem da universidade. Tá? Não vem das indústrias, unicamente da indústria. A indústria, na verdade, são descobertas da universidade que a indústria está comercializando. Tá? Então, isso é muito importante, né? Então, é muito importante que vocês, propriedade intelectual, tenham que viver junto com a universidade e com a pesquisa. Tá? Tudo que vocês precisarem tem que ter esse contexto. Bom, mas hoje eu vim aqui falar para vocês, tá? Falar um pouco sobre genética humana, né? Genética humana, num contexto de autismo, e falar também sobre a parte da bioinformática, né? Então, para a gente compreender melhor a parte da bioinformática, eu vou falar um pouco sobre a parte da genômica, né? Então, a genômica, né, ela evoluiu bastante por causa de alguns contextos, né? A gente já sabia do passado que a gente tinha célula, material genético, tá? Lá dentro do núcleo, né, os cromossomos. A gente sabia também que esses cromossomos, eles são 22 pares, mais no X ou Y, né? X ou Y em geral, XX das mulheres, XY dos homens, tá? Então, a gente já tinha esse mapa, mas o que tornou, assim, mais... fez com que tudo isso evoluísse de forma muito rápida, né, esse conhecimento, mas principalmente a importância desse conhecimento, foi essa questão do sequenciamento genético do genoma humano, né?
Então, basicamente, o que é o sequenciamento genético, né? Aqui vocês começam a pensar já um pouquinho como bioinformática, né? O sequenciamento genético, né, basicamente, coletou células, né, amostras biológicas de pessoas, tá? Essas amostras biológicas aí contêm, né, o material genético. Esse material genético passou por um equipamento chamado sequenciador. Aí os sequenciadores, tá? Todo mundo já viu um sequenciador aqui? Quem nunca viu, tem sequenciador aqui em Curitiba aos montes, tá? Então o sequenciador é o equipamento lá que você sequencia. Você não consegue sequenciar de ponta a ponta. Isso é super fundamental, tá? É aí que começa a entrar o bioinformática, né? Porque se eu tivesse um tubinho que eu colocasse no equipamento, né, um tubinho com DNA extraído, isolado, tá, liofilizado ou não, e o equipamento conseguisse sequenciar de ponta a ponta aquela molécula, pronto, já uma boa parte, um bom caminho já a gente teria andado. Só que não é assim, né? O que acontece? O genoma, ele é fragmentado e sequenciado. E esses pedacinhos aqui, ó, que eu mostro ali nesse slide, esses pedacinhos em verde, amarelo, diferentes cores, são pedaços que eu não consigo rastrear de qual parte do genoma que elas estão. Tá? Então, por isso a bioinformática é super fundamental para fazer esse tipo de análise genética aí. Então, nesse contexto aqui, a bioinformática mudou muito rapidamente. Tá? Foi por causa da bioinformática que o projeto Genoma deu os seus avanços. Tá? Então, depois disso, né, com essa parte aqui da análise desses dados, depois que foi feito o sequenciamento, surgiu aí o genoma humano, né? Tá? Então, o sequenciamento lá é uma tecnologia antiga, né? O sequenciador de outra geração, né? Então gerava vários fragmentos pequenininhos, tá? Então tinha que ter muito software para fazer as análises. Por incrível que pareça, até hoje, tá? Eu não tenho metodologia de fazer essa análise, montar genoma a Gold Standard. Tá? Gold Standard significa o quê? Significa que eu não tenho um software que todo mundo no mundo vai usar e ele vai dar um resultado ótimo, 100% para montar tudo. Então, por isso que ainda está na mão do bioinformática pegar aqueles dados, analisar e tentar montar o genoma, extrair informações. Tá? Então, isso é super fundamental. Tá? Então, aqui saiu, então, em 2001, a capa da Nature Science, o genoma humano. Tá? São capas combinadas, né? São muito tempo atrás. Tá? Eu mal tinha ideia do que era genoma nessa época. Só que esse aqui foi um marco, mas foi muito importante para todo mundo assim, começar a prestar mais atenção no genoma. Né? Hoje, depois disso, né, muitos anos depois, saiu esse projeto. Eu acho que quem nunca ouviu aqui é super importante ir atrás disso. Né? Saiu esse projeto 1000 genomas aqui, 1000 genomes, né? 1000 genomes. Né? Então, esse projeto que basicamente pegou o quê? Pegou pessoas saudáveis, sem histórico de comorbidades, transtornos mentais, câncer, tá? E daí fez uma análise, tá, de mais de 1000 indivíduos para identificar a variabilidade genética entre elas, tá? Então, para analisar a variabilidade entre etnias, entre variantes genéticas normais, ali, ó, quais são as variantes genéticas, né, que existem entre essas pessoas e as variantes raras aqui e frequentes. Tá? O que é raro na população, o que é muito frequente. Tá? Por exemplo, quando a gente fala em hemoglobina, glóbulo vermelho, você tem lá a região, o locus do gene, aquela região provavelmente é igual para todo mundo, tem pouca variação. Tá? Quando a gente começa em algumas outras características das pessoas, a gente começa a ter variações que são específicas por etnia, por região geográfica do planeta. Tá? Então, a gente começa a ter essas variações genéticas aí. Tá? Então, nesse projeto aqui, ó, foram pegadas pessoas, indivíduos, populações, né, grupos representativos de várias partes. Tá? Provavelmente você já deve ter visto esse mapa em alguma aula, em algum momento, em algum tipo de apresentação. Né? Então, nesse projeto aqui, basicamente foram pegas aí essas pessoas saudáveis, foi feito o sequenciamento, se olhando de forma mais prática, do genoma, tá? Então, eu tenho aqui o genoma de mais de 1000 pessoas, tá? Então, basicamente, como eu tenho um genoma de mais de 1000 pessoas, eu consigo fazer por sobreposição, comparar o que tem um, o que tem outro, o que não tem, tá? Que tipo de alterações.
Então, com isso, eu gero um mapa, tá? Um mapa que, entre aspas, aqui eu chamaria de validador para o genoma saudável. Tá? Então, nesse contexto aqui, né, agora que eu tenho um mapa que representa, né, as variantes genéticas, as alterações que as pessoas aparentemente saudáveis têm, o que eu tenho, né, agora? Eu tenho uma referência, uma referência muito boa agora, que eu posso utilizar para perguntar se um genoma de uma determinada pessoa tem algum tipo de doença. Tá? Então, é porque eu já tenho um genoma aqui que representa das pessoas saudáveis do mundo. Tá? Mas só que lembre, né, um tempo atrás eu estava falando com um colega meu, né, o que do Fox, ele é havaiano, né? Então, por exemplo, esse genoma não pegou pessoas do Havaí. Tá? Então, se eu pegar as pessoas do Havaí, uma pessoa do Havaí e analisar, eu não vou conseguir saber o que é uma variante genética da população e o que é uma potencial variante patogênica. Tá? Variante patogênica é o que causa uma doença. Tá? Então, tenho várias populações subrepresentadas aqui, tá? Minoridades étnicas, inclusive. Bom, mas aí esse projeto Genoma ele evoluiu, tá? Ele permitiu que eu levantasse assim, vários dados, né? Várias informações para chegar nesse mapa aqui, que depois foi expandido, né, em outros projetos. Então, tem que basicamente, o que é esse mapa, né? Esse aqui é o mapa do globo, tá? Eu tenho a quantidade de, as cores ali desses gráficos que indicam os tipos de variantes e que tipo de variante que existe naquela região, tá? Então, com base nesse dado aí, né, com base nessa informação, eu tenho já um banco de dados gigantesco, tá? Se vocês vão trabalhar na área de informática médica, com certeza absoluta, se vocês nunca estudaram esses bancos de dados aí, eu não estou falando de pegar e desenvolver um banco de dados com computação lá, aquelas coisas super sofisticadas, né? Eu estou falando de usar esse banco de dados de novo, né? Se você nunca estudou isso, você que está nessa área, você coloque lá no teu radar, tá? Tem obrigação de estudar isso daqui para entender como é que serve essa base de dados, tá? Pouca gente é especialista nesse assunto, esse é um tema aqui que toda a área de genética médica, tá, vai fazer uso no futuro. Tá? Hoje ela já faz uso, mas eu falo no futuro num contexto bem mais amplo, né? Hoje a genética médica ela ainda está engatinhando, ela está evoluindo, né? Mas eu digo no contexto de utilizar toda essa informação que a gente tem disponível. Tá? Então, eu sou professor da disciplina de genética médica, a disciplina ela interrompeu agora, mas eu era professor da disciplina de genética médica e vinha conduzindo esses estudos também, tá? Junto com os alunos da graduação, de medicina, tá? E é uma área assim, super importante para a gente considerar. Tá? Se vocês nunca estudaram sobre isso, então, super reforço aqui com vocês. Tá? Então, esses projetos de genomas, eles são super fundamentais, tá? Eu não sei se vocês ouviram falar, agora a gente vai ter em breve, já teve um pré-lançamento, né, Genomas Paraná, tá? É o primeiro projeto de grande escala aqui no Brasil que tá sendo executado na prática, né? O projeto Genoma de milhares de pessoas do Paraná que vão ser sequenciados e analisados, tá? Então, a parte do bioinformática eu vou coordenar junto com outro grupo, né? E é um projeto que vai permitir eu extrair essa informação aí, dessa variabilidade genética. Tá? Então, seguindo nesse ponto aqui, né, essa base de dados ficou lá, tá lá bem disponível, acessível, né, para uma base de dados em nuvem, tá? E que ela pode ser utilizada agora para fazer outros estudos. Tá? Então, se você vai estudar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de doença em geral, câncer, por exemplo, ou algum outro tipo de distrofia muscular, tá? Transtornos mentais, seja lá o que for, você agora tem uma base de dados, tá? Quando se fala no contexto de genética, uma base de dados comparativa para ver se aquela população que você vai estudar carrega uma mutação que é comum ou não na população. Porque pense bem, né? Se eu tenho uma mutação genética que aparentemente eu acho que ela causa a doença em mim, obviamente aquela mutação não pode existir na população, tá? Se ela existir na população, a população tinha que estar com a mesma doença que eu. Óbvio, né? Faz todo sentido. Então, por isso que essas bases de dados de variantes genéticos são super fundamentais. Agora eu estou falando de uma única variante, né? Mas pense em 2, 3, várias variantes genéticas. Tá?
Então, essas bases de dados de genoma permitiram, tá, o desenvolvimento de vários estudos. Um deles é o estudo, né, já o uso desses dados genéticos para a área de autismo. Tá? Então, autismo aqui, né, autismo é um tema que eu não vou entrar fundo na parte de autismo, na parte de diagnóstico, na parte de sintoma, né, mas só para vocês entenderem, né, autismo é um termo técnico, né, que você não, muitas vezes a pessoa, grosso modo, né, quando você observa que tem alguma pessoa com um comportamento atípico, né, pronto, muita gente já fala assim, é autista, tá? Mas não é verdade. Então tem que ter um profissional para fazer análise daquela pessoa para saber se de fato ela tem autismo, pode ser uma síndrome, tá? Muitas síndromes que eu tenho aí, por exemplo, síndrome de estágio, não é autismo. O autismo ocorre em parte dessas pessoas, mas síndrome de estágio, autismo, tem várias outras síndromes, né? Síndrome de lesão da P e por aí vai, que remetem para o autismo, mas não são. Tá? Mas o autismo tem umas características importantes, né? Ele está dentro dessa classe dos transtornos do espectro autista, tá? Baseado no DSM-5, né, o diagnóstico, né, a análise, diagnóstico clínico, né, observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais. Tá? Sintomas principais observados em autismo: prejuízos qualitativos na interação social associados a comportamentos repetitivos, interesses restritos pronunciados, déficit cognitivo, interação social e déficit motor. Tá? Então, no contexto geral, o autismo é isso, né? Então, o autismo, outro ponto fundamental, tá? Do autismo é que ele tem um fator genético hereditário muito forte. Tá? Tem estudos já que mostram que o autismo, entre 80% e 90% dos casos, tem relação hereditária, então, na própria família. Tá? Então, muitas vezes, você olha uma pessoa com autismo, uma síndrome correlacionada, muitas vezes você enxerga para os próprios parentes de primeiro grau, você vai encontrar um outro caso. Tá? Então, o autismo é bem sensível, tá? É bem sensível em todos os contextos, então é super importante, né? Sempre ficar de olho, sempre observar, né? Mas o autismo aqui é super fundamental, né? Como ele envolve essa parte, principalmente o fator que mais chama atenção é a parte cognitiva, comportamental. Tá? Mas a gente se esquece que tem outros elementos aí envolvidos, né? Outras comorbidades aí relacionadas a problemas vasculares, cardíacos. Então, o autismo envolve aqui células cerebrais, tá? Como ele está relacionado com o cérebro, envolve as características de controle neuromotor, a interação social, cognição, aprendizado, envolve essas células cerebrais. Essas células cerebrais aí, tá? O que elas têm de importante? Né? Tem várias células que se conectam para fazer as sinapses, tá? E são essas sinapses que têm danos. Tá? Então, é na análise genética aí que eu vou entrar um pouco mais na parte da bioinformática para vocês começarem a compreender melhor como é que é esse processo, né, de analisar os dados. Tá? Então, o autismo aqui, só para complementar essa parte, essas informações, eu tenho alguns genes que já são conhecidos, por exemplo, esse CMA5A é um gene que afeta conexões sinápticas. Então, toda vez que eu identificar, se eu sei que tem algum gene, já pensa, né, bom, é bioinformática que vai ter que verificar se naquele gene eu tenho mutações. Tá? Então, a bioinformática é super fundamental nesse processo. Né? Então, o diagnóstico aqui depende também de depende muito da questão de hereditariedade, né? Então, o diagnóstico muitas vezes é inconclusivo, tá? Então, nesse processo assim, de diagnóstico de autismo, você tem vários elementos aí chaves. Bem quente essa sala, né, professor? Eu acho que a gente consegue ligar, né? Estou vendo que a gente traduz aqui. Não, mas a gente tem ali. Você quer que a gente peça para ligar? Não, pode. Por mim, pode deixar se quiser. Mas o autismo aqui, né? O ponto fundamental é que a prevalência tem aumentado ano após ano. Tá? Então, vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó, 2004 era 1,166. 2014, 1,68.
2020, 1,54 a prevalência. 2021, 1,44. 1 em cada 44 pessoas. Tá? Então, esse número tem, na verdade, antigamente, só os casos mais graves que eram incluídos. Tá? Então, à medida que a medicina evoluiu, o diagnóstico evoluiu, também o rastreamento melhorou, né? Antigamente também o rastreamento era muito pior. Tá? Então, esses são dados americanos, né? E no Brasil a gente não tem essa informação. Só que a gente tem esse número alarmante num país que tem um sistema de saúde muito bem mais centralizado, muito com as informações que trafegam de forma melhor, então tem esse número aqui. Tá? Então, nessa parte do autismo, mesma coisa que na parte de genoma humano populacional. Tu tem que fazer o sequenciamento genético das pessoas autistas, então tu tem que juntar uma corte grande, tá? Uma corte, um conjunto de várias pessoas, o máximo que eu puder, de pessoas que têm autismo diagnóstico, e fazer o sequenciamento genético. Então, eu vou pegar esses dados dos genomas de pessoas com autismo, tá? Vou sequenciá-las, todas elas, achar qual variabilidade genética que existe entre elas, tá? E dessa variabilidade genética que eu vou achar lá, vou fazer, vou aplicar aqueles algoritmos que você já deve poder ter ouvido estudar em alguma disciplina, algoritmos de clusterização de dados, e eu vou achar grupos aí dentro desses genomas autistas, né? Grupos de variantes genéticas. Tá? Essas variantes genéticas aí eu vou conseguir aqui separar, tá? Por tipos de autismo específico. Variantes são correlacionadas entre si, mas eu vou conseguir associar cada grupo de variante com um tipo de autismo específico, tá? Ou também com síndromes correlacionadas ao autismo, que não são autismo de fato. Tá? Então, para fazer toda essa parte aqui, ó, essa parte de correlação, clusterização de dados, você vai precisar de algoritmos de informática, algoritmos de inteligência artificial. Então, por isso que essa parte de correlação de dados é super chave. Tá? Hoje, eu me arrisco a dizer que essa parte de você pegar e analisar os dados, achar as variantes genéticas, saber classificar muito bem essa variante genética, é uma área que falta muitas pessoas. Tá? Eu trabalho, tá? Embora eu esteja aqui falando como um pesquisador no laboratório, eu trabalho com laboratórios, trabalho com famílias, tá? Coordeno laboratórios, instituições, né, filantrópicas de pessoas com autismo, e a grande dificuldade de todo mundo é fazer classificação de variantes genéticas. Tá? Porque eu tenho uma pessoa que carrega uma variante genética, mas eu não sei em que grupo que ela pertence. Se é clássico, sindrômico, síndrome correlacionada. Às vezes a pessoa tem mais de uma síndrome. Tá? Então, quem muitas vezes escuta a palavra bioinformática, você pensa assim, não, é só a pessoa de ciência da computação que vai trabalhar com bioinformática. Não. Tá? Às vezes, se você sabe muito bem, tá, mexer nas ferramentas disponíveis e conseguir, por exemplo, classificar uma variante genética sem mexer nada com linguagem de programação C, Python, tá, você já tá atuando numa área da bioinformática. Tá? Lembre, a área de bioinformática não é ciência da computação, não é engenharia elétrica, não é estatística, mas é uma junção de todas elas, né? Como que você vai extrair as informações. Óbvio que quanto mais souber, melhor. Só que, ao mesmo tempo, abraçar o mundo vai te tornar uma pessoa, um profissional que sabe um pouquinho de cada coisa e não sabe nada, não vai bem específico. Tá? E o que vai fazer a diferença na interpretação de dados vai ser olhar em detalhes isso. Tá? Olhar em detalhes algum tipo de variante genética. Tá? Então, à medida que eu faço isso, né, eu tenho essa classificação, né, o que eu tenho? Eu tenho aqui um sistema especialista, tá? Que eu tenho que representa a população autista, clusters associados com tipos específicos de síndromes, autismo, etc. Tá? Eu tenho já também potenciais alvos de drogas e tratamentos também. Por quê? O que a gente faz muitas vezes hoje, né? Vocês devem ter visto muito no Covid, né? No Covid, todo dia saíam 10 drogas, 20, 50, 200 drogas, né? Que eram aparentemente válidas para o Covid. Tá? De onde que vinham essas drogas? Vinham ao acaso?
Na verdade, não. É porque o Covid tinha várias proteínas identificadas, mapeadas, e aquelas proteínas que já eram proteínas que tinham homologia com proteínas de outros organismos, patogênicos humanos, que tinham drogas já validadas, pronto, eram trazidos para o Covid. Porque se eu tenho uma droga que funciona para vírus de hepatite C, por exemplo, se a droga funciona para o vírus da hepatite C, e aquela droga atua diretamente no domínio de proteína, e aquele domínio de proteína existe numa proteína de Covid, que é importante para a infecção, então automaticamente já tem aquela droga. Tá? Embora seja isso um processo bem óbvio, bem direto, pareça bem simples, provavelmente tratamento para muitas doenças que não existe tratamento hoje, vocês podem sair procurando na literatura, talvez vocês achem só fazendo esse tipo de correlação. Tá? Então, esse é outro ponto super importante. Então, aqui nesse contexto, aqui, virar para cá. Então, nesse contexto. Oi? Aí, voltando. Tem que deixar na tela, né? É verdade. Então, nesse processo que eu tenho um sistema especialista, tá? É assim que funcionam as ferramentas aí de classificação de dados, né? Então, eu tenho lá os algoritmos que em alto nível eles vão fazer essa classificação, gerar esses grupos, tá? Aí eles hospedam lá novamente uma base da Amazon AWS, aí eu tenho aqui um sistema aqui potencialmente um sistema de diagnóstico, tá? Baseado em bioinformática, tá? Ó, só fazer um comentário, eu achava que, como é depois do almoço, né, logo em seguida depois do almoço, achei que ia estar muita gente aqui pescando, até que não. Eu acho que se eu tivesse acabado de almoçar, eu almocei bem antes, né, se eu tivesse almoçado, por exemplo, 20h30, 1h, eu ia estar pescando também. Mas, ó, então, aqui na parte, entrando agora mais em detalhes, né, num caso específico de autismo, né, o que é uma coisa que eu faço, né? Eu já falei que a gente tem aquele banco de dados populacional de variantes genéticas da população humana, tá? Então, tenho lá um banco de dados sobre os genomas, na verdade, hoje eu tenho outros bancos de dados, os principais são o Gnomed, por exemplo, tá? É outro banco de dados que, se você vai trabalhar com diagnóstico genético, você tem que mexer com esse banco de dados, tá? Tem o Gene, tem várias outros bancos de dados de variantes genéticas que você precisa mexer. Só que entra um outro ponto, né? Você tem um banco de dados de variante genética da população saudável, tá? Você tem um outro banco de dados que eu acabei de mostrar, que é da população com autismo, né? Para eu fazer a classificação. Então, agora eu vou pegar, na verdade, um indivíduo que tem um tipo de autismo, vou fazer um teste genético. Aí você acha uma variante genética que não existe na população saudável, não existe na população de autismo, ou pode ser que até exista, né? Mas vamos considerar que não existe. Aí eu acho uma pessoa, né? O que aquela variante é? Será que é uma variante que possa estar relacionada com o autismo? Tá? Tem que lembrar que tem muitas variantes que eu possuo, que cada um de vocês possuem aqui, potencialmente podem ser variantes que só você tem no mundo. Tá? Então, é muito possível isso acontecer. Tá? Tem variantes que só existem em algumas populações mundiais ou algumas famílias de indivíduos. Tá? Por isso que vocês veem casos de doenças que só 1, 2, 3 pessoas possuem. Porque, às vezes, só elas carregam um tipo de variante genética. Mas, nesse caso que eu estou falando, são variantes patogênicas, né? Mas podem ser que tenham variantes que causam gerem algum tipo de característica única em vocês. Por isso que tem aquele ditado, né? Que não existe uma pessoa, você é única no mundo. E a genética já fala por si só, né? Às vezes, lógico, em casos raríssimos, você vai ter variantes que ninguém tem. Mas tem outros casos que vocês têm pares de variantes que só vocês têm. Pares ou 3 variantes ao mesmo tempo, né? E são variantes que às vezes você acha em todo mundo, mas só que nunca ocorrendo na mesma pessoa em conjunto, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? A questão de você ter como que você enxerga esses dados genéticos aí. Então, para a parte de sequenciamento genético, tá?
uma coisa bem importante, né, é que como eu tenho que considerar que a pessoa carrega variantes genéticas que às vezes são da própria família, eu tenho que, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço análise genética de uma pessoa que tem variante, que tem um autismo, aí eu tenho que fazer uma análise de uma pessoa próxima, de primeiro grau, preferencialmente, usá-la como controle. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Eu tenho um controle, tá, neurotípico, eu tenho um probando é um termo que utilizamos aí, né, para indicar que a pessoa que tem acometida pela condição, no caso autismo. Faço o sequenciamento, né, ainda domino o mercado, sequenciadores, tá? Faço o sequenciamento genético, eu tenho aqui o DNA, tanto do controle quanto do neurotípico, quanto do aquele com a condição, né, afeto, mas em português ali seria com a condição do transtorno do autismo. Faço esse sequenciamento aqui, ó, com esses dados genéticos, usando aqui, todos aqueles bancos de dados aí, usando aí os programas de bioinformática, aí eu vou identificar as variantes genéticas únicas da pessoa saudável, comuns e únicas do paciente, tá, com transtorno mental. Então, aí que eu entro, né, potencialmente as variantes genéticas, se existia alguma variante genética causal, um conjunto de variantes combinadas que causam aquela condição, então ela vai estar naquele grupo, muito provavelmente. Tá? E, inclusive, daí eu vou conseguir fazer uma análise desses dados aí para verificar o que, onde que a variante está. Né? Digamos que eu encontro uma variante genética, eu vou começar a rastrear a localização da variante genética para ver se está relacionado em algum loco gênico, tá? Em algum gene específico que controla o desenvolvimento do sistema nervoso central, ou algum gene específico que está relacionado com algum tipo de desenvolvimento do cérebro, direto ou indireto. Tá? Então, é direto quando o gene já é, por exemplo, sinapsina, né? Um gene que controla a sinapse. Ou, às vezes, é um gene relacionado à mitocôndria, mas a mitocôndria todo mundo já sabe que é quem controla, entre aspas, é uma parte importante da organela no processo de metabolismo celular, né? Na parte de produção de energia, né? De ATP. Então, aqui é super fundamental, uma vez que eu faça isso, eu vou conseguir identificar isso, achar as variantes genéticas, né? Que são heterozigose e homozigose, vou conseguir achar variantes genéticas aqui, olhando só para esses dados aqui, comparando controles e acetados, e achar, tá, as variantes genéticas e usando as ferramentas de bioinformática. Tá? Então, esse processo aqui de análise, embora eu esteja mostrando que bem alto nível, é um processo que você tem que fazer sabendo o que você está procurando. Tá? Tem um desenho metodológico aqui super fundamental para fazer esse tipo de análise. Tá? E informática é super importante, mas é muito mais importante você conseguir fazer esse desenho de como, que tipo de informação que você vai extrair. Tá? Para que eu só estou mostrando variante genética pontual, tá? Poderia ser variantes maiores, né? CNVs, por exemplo, Scope Number Variation, poderiam ser variações estruturais também, que você detecta por cariotipagem também. Tá? Eu aviso se eu tenho que acabar. Pode ir terminando. Daí depende do final, né? As dúvidas, como forem geradas. Temos mais 15 minutos. Ah, perfeito. Então, aí dessas variantes genéticas aqui, né? Nesse caso aqui são só os SNPs, né? Variantes pontuais. Então, nesse processo aqui, identificando as variantes, eu já vou conseguir ter um norte bem dirigido, né? Saber se aquelas variantes são variantes comuns à população saudável, comuns à população com autismo, né? Daquele banco de dados que eu crio, tá? E principalmente, né? Como que uma vez que eu identifique que são variantes que só a pessoa com autismo da família tem, que não existe na variante banco de dados populacional e que aparece no banco de dados de autistas, aí que entra a parte de classificação pontual das variantes. Né? É super importante esse especialista. É um especialista que, se você se tornar, você levanta o dedo, todo mundo vai querer você. Tá? Todo mundo. Então, você tem nichos aí para você investir, né, na sua carreira, mas principalmente se você é curioso, né, para fazer com que a parte de variante genética se torne lá com a novela Pantanal, por exemplo, você gosta desse tipo de dia.
Então, faça isso. Se você conseguir fazer com que o teu vício pela novela também vá para o vício da interpretação de variante genética para tentar identificar o que uma variante representa, pronto, é uma coisa que você vai conseguir naturalmente se tornar um especialista. Tá? Então, esse é um nicho que está longe de chegar no conhecimento absoluto, então provavelmente a gente vai ficar muitas décadas aí indo atrás desse tipo de classificação. Tá? E não vai ser só um programa de computador que vai encerrar, vai conseguir interpretar tudo para a gente, vai ser o especialista. Tá? Que está em super falta no mercado. Então, é uma forma de eu estudar essas variantes genéticas que entra na bioinformática, com um efeito super importante aqui, né? É a parte da edição do genoma humano, o CRISPR, né? Você já deve ter estudado bastante, né, o CRISPR. CRISPR, eu acho que vocês já tiveram disciplinas, né? Todo mundo já conhece bem, porque se fala muito no CRISPR, né? Então, o CRISPR foi um trabalho sensacional, né, da Jennifer e da Manuela, tá? Que rendeu para elas o Prêmio Nobel de Química em 2020. Tá? Mas o CRISPR já vinha sendo utilizado fazia vários anos. Tá? Então, o CRISPR aqui, como é que eu posso utilizar essa ferramenta CRISPR para melhorar meu conhecimento sobre as variantes genéticas, né? E envolve informática também. Tá? Então, imagine esse contexto aqui, ó. Eu tenho uma criança autista, tá? E um neurônio autista. Aí eu tenho uma criança neurotípica e, consequentemente, o neurônio dela é um neurônio que está funcional, bem funcional, tá? Reparem que, sempre quando eu falar desse contexto do autismo, pense num contexto mais grave, tá? Porque tem autistas aí que não tem, são super funcionais, tá? Então, lembrem daqueles casos lá que são os graves, né? Então, nesse contexto, eu tenho uma criança autista e uma criança neurotípica, imaginem que elas são irmãos, tá? Eu faço o teste linear, identifico, né, eu identifico uma variante genética nesses dados aqui do autista. Tá? A variante genética aqui, a mutação, né, eu identifico que tem uma mutação no T aqui, que era para ser um C, por exemplo. Tá? Só que aqui, ó, eu estou assumindo que é um T, né, a pessoa que fez a curagem, né, dessa variante genética aqui. Como é que você garante que uma variante genética é a causa do fenótipo do autista? Como que a gente garante isso? A gente tem que fazer uma prova definitiva para fazer isso. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa célula aqui, tá? Que não tem essa variante genética, obviamente, teria que fazer com que ela teria que tentar introduzir. Desculpa. Passasse a ter, passasse a ter. Então, o que eu faço? Eu posso usar o CRISPR para simplesmente identificar essa mutação, introduzir a mutação. Na verdade, uma das etapas seria corrigir essa mutação. Eu falei, um G ali. Corrigir a mutação para ver se a célula fica igual, apresenta fenótipo igual a algumas células do controle. E vice-versa também, né? Eu simplesmente pegaria o neurônio saudável, por CRISPR introduziria um T no lugar do G para ver se eu consigo ver o fenótipo do autista. Tá? Então, isso é um protocolo gold standard hoje, no mundo inteiro o pessoal tem feito isso. Tá? Se você nunca pensou em fazer dessa forma, fazer esse tipo de protocolo, comece a estudar isso cada vez mais. Tá? Por exemplo, espécies raras ou espécies que aparentemente desapareceram da natureza, que você tem um DNA, você tem uma amostra biológica lá, um fóssil. Você pegar o fóssil, né, o DNA é uma molécula super estável, consigo identificar, estou exagerando indo do lado dos fósseis, mas só que tem lá material biológico guardado, tá, fixado em laboratórios de animais que já foram extintos. Então, basta sequenciar o genoma, achar aquelas variantes do genoma que tornam ela única e incorporar numa espécie viva, uma célula de espécie viva e tentar recuperar aquela espécie. Você já deve ter visto na mídia isso acontecendo, tá? Sendo reportado. Então, na verdade, isso já é uma coisa que vem sendo feita cada vez mais. Né? A gente sempre ouve falar que CRISPR é uma variante genética aí pontual, tá? Hoje eu consigo fazer CRISPR de regiões maiores, tá? Então eu consigo fazer CRISPR de regiões de CNVs, por exemplo, consigo fazer isso.
de dezenas de nucleotídeos já. Então, o CRISPR tem evoluído bastante, tá? Também, esse é outro campo que, se você não é especialista nisso, se você quer aprender uma área que vai, talvez, trazer faltam profissionais no mercado, a área do CRISPR é uma área super, super quente também, tá? Muita gente acha que é basicamente eu executar um protocolo e acabou. Não. Tudo isso que eu estou apresentando, essa parte, por exemplo, do CRISPR, tem um fator super determinante que eu vou falar para vocês, que entra a parte de informática, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? Bom, quando eu falo que eu estou alterando lá, introduzindo uma mutação no T, eu aplicando o CRISPR transformando em G, o que significa? Que eu, depois que eu fiz isso, eu fiz lá um sequenciamento do Sanger, que eu acho que todo mundo sabe tá, muito bem o que é sequenciamento do Sanger, né, que é basicamente voltar para o laboratório e ver se aquela célula incorporou a mutação que eu esperava. Tá? Então, eu vejo lá o DNA da célula montada, depois à esquerda, né? Depois à direita a célula corrigida por meio do CRISPR, tá? Então, onde eu tinha um T, eu tenho que ter um G, tá? Repare que essa mutação pode ser homozigose ou heterozigose, super importante considerar isso. Então, só recapitulando nessa parte, aqui que entra uma parte super fundamental, né? Olha para essa figura, né? Agora, vejam essa pergunta, a edição é sempre no local exato, tá? Então, aí que entra o bioinformática. Aqui o bioinformática é super fundamental. Tá? É o bioinformática que tem que tentar fazer esse tipo de validação. Porque, ó, você está introduzindo uma mutação por meio de CRISPR numa região. Só que CRISPR não é uma técnica totalmente determinística de controle absoluto das mutações que eu vou incorporar. Então, o que isso significa? Digamos que ele incorpora uma mutação no nucleotídeo A, ali numa região que não tinha um A, tá? Que tem um gene chamado SIN1, que é da sinapsina, que está relacionado com neurotransmissão, regulação do desenvolvimento dos axônios, sinaptogênesis, tá? Então, digamos que... Tá, já está acabando. Então, digamos que aqui a parte do CRISPR introduziu uma mutação que é o G ali, que é o on-target, tá? E agora eu tenho mutações off-target. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu garanto que o CRISPR vai dar certo? Digamos que o CRISPR começa a introduzir outras mutações ali, ó, no gene BRCA1. Pronto, então eu tenho aqui um total problema de controle das variantes genéticas, né? Então, por isso que é super fundamental você fazer esse tipo de análise de off-targets. O que você tem que fazer aqui? Não tem que sequenciar o genoma da célula. Tá? Tem que pegar aquela célula que você aplicou o CRISPR, que você aparentemente deu certo, pegar aquela célula, a única célula, pegar ela e expandir, porque aparentemente você expandindo as células vão ter compartilhar o genoma, tá? E daí você uma parte você fazer essa genotipagem aí, sequenciar o genoma completo, tá? Não existe hoje técnica que faz com que o CRISPR seja 0% off-target. Se você colocar no PubMed, você vai achar um monte de artigo falando assim, aplicação de CRISPR com off-target. Só que é por quê? Porque é baseado em alguns critérios e no fundo, não existe ainda, nunca vi, tá? Eu não trabalho com essa parte de validação aí, tá? Um tempo atrás, até talvez eu escreva outro artigo, né, falando disso, até escrevi um artigo com uma revista sozinho. Então, nessa parte aí de validação, último slide aqui, tá? Então, eu tenho aqui, uma vez que eu editei o genoma, digamos que eu não tenho a edição lá, os off-targets, então eu tenho aí aplicando o CRISPR, né? Eu consigo ver se, por exemplo, usando machine learning e outras ferramentas de inteligência artificial, eu consigo ver se o CRISPR lá está, além de introduzir as mutações esperadas, se aquelas outras mutações são mutações que não vão causar problemas para a célula. Tá? Então, essas estratégias de bioinformática que eu falei, na verdade, eu não falei das estratégias em si, né, mas falei de uma forma mais de você enxergar, né, que os dados precisam de alguns tipos de análise, tá? E todos eles são bem fundamentais, tá? É o meu feijão com arroz do dia a dia, eu fico trabalhando com isso sempre, né, com os meus alunos, uma parte dos meus alunos são
da área de computação mesmo. Tá? Então, aqui é uma visão geral aqui de como utilizar a bioinformática em autismo, tá? Algumas coisas que a gente faz no dia a dia. Tá, então, aqui eu tenho uma equipe grande hoje, tenho vários alunos, né? De mestrado, de doutorado, temos os alunos que ficam indo e vindo, nossos colaboradores, né? Eu tenho colaboradores bem próximos no Brasil, que é o Mento, lá na USP, vou colocar aqui, né? Mas tem o próprio laboratório nos Estados Unidos, tem vários laboratórios lá com quem eu faço atividade de colaboração, laboratórios de outros países aqui, a Índia, aqui na América do Sul, Colômbia também, tá? E aqui é o Instituto, tá, o curso de Ciência da Computação, lá na Politécnica, né? Tem os pesquisadores Edson e Juliano. Instituto Google Quasimodo, que eu sou coordenador científico desse instituto, né? Quem quiser fazer estudos com dados do instituto, tá? Eu sou um coordenador científico por um motivo assim, bem importante, tá? Hoje, infelizmente, ainda esporadicamente, o que acontece? Né? O pesquisador vai atrás dos dados super sensíveis da família, utiliza esses dados para publicar um artigo e ele desaparece. Então, esse é o grande cuidado que a gente toma, né? O pesquisador de entender que são dados que representam muito para as pessoas, né? E para elas é indiferente se vai publicar um artigo ou não, né? A gente está em busca de alguma informação que possa ajudá-los. Tá? Então, quem tiver interesse em trabalhar com essa área de informática, autismo, tá? Genética básica, eu trabalho bastante com um mecanismo de splice alternativo, processamento de splice, trans-splice, mecanismo de splice soma, mitocôndria também, tá? São áreas que me interessam muito. A área de computação me interessa bastante também, porque é a área que eu sou formado, tá? É a minha área básica, né? Mas a área de genética é a área que mais hoje me fascina. Então, quem quiser tirar dúvidas aí, tá? Fique à vontade para me escrever. Tá no e-mail, acho que o e-mail está lá na primeira página, né? Tá aqui o e-mail. Tá? Fique à vontade para me escrever, porque o objetivo nosso é tentar extrair as informações dos dados genéticos e tentar compreender melhor os fenótipos aí que as variantes genéticas controlam. Tá? Uma outra coisa super importante, né, só para encerrar a minha fala, né, um dos motivos eu ter decidido me tornar pesquisador, só repetindo, é porque eu vi que, bom, eu podia tentar utilizar a minha energia, tá? Tudo que eu aprendi na minha vida, tá? Para tentar dar um retorno para a sociedade. Tá? Tudo que eu consegui na minha vida foi por causa do dinheiro público, tá? Falando em graduação, mestrado, doutorado, estudei sempre nas universidades públicas, tá? Apliquei para as bolsas de estudo, tá? Que são dinheiro que vocês pagaram. Tá? As famílias de vocês pagaram nos impostos. Tá? Então, hoje eu tento minimamente dar um retorno, tá? Utilizando o conhecimento que eu adquiri para tentar dar esse retorno para a sociedade. Eu acho muito importante. Se vocês acharem que tem uma vocação, parte da sua vocação, óbvio que vocês têm que pagar as contas de vocês, fazer as atividades, né? Mas se vocês acham que tem essa vocação, tá? Podem vir falar comigo se vocês querem trabalhar nessas áreas também. Tá ok, pessoal? Mas é isso. Aguardo as perguntas. Muito obrigado aí pela presença. Perguntas, então? Acho que pode ser a Marisa. Obrigada pela fala, muito interessante. Parabéns, professor. E curiosa para saber se vocês trabalham só com a parte do genoma, ou se vocês também fazem a análise de transcriptoma. Se vocês observam também a expressão gênica, já que vocês estão olhando essas variantes de interesse aí, né, para os diferentes tipos de autismo. Então, hoje, na verdade, a maior parte dos projetos que produz no laboratório para os alunos é em cima de transcriptoma. Tá? Então, na parte do transcriptoma, é basicamente usar. Hoje a gente utiliza dados de genoma e soma, tá? Sequenciamento de RNA poli-A, RNAs pequenos para microRNA e outras classes de RNAs pequenos, né? Mais de 10 outras classes, piRNAs, mal nucleares, mal nucleolares, e por aí vai. A gente usa também os RNAs não codificantes, tá?
Como a gente tem dados, assim, muitos dados das mesmas células, tá, que são correlacionadas entre si, a gente fica localizando, né, o que tem de processo de regulação, né, nível de transcriptoma, né, onde que as variantes estão, para ver também se aquelas variantes ali no transcriptoma, se elas estão sendo expressas, e quais isoformas que estão expressas, né. Porque pelo transcriptoma eu consigo verificar, por exemplo, que eu tenho, às vezes, uma falha no mecanismo de splice da célula e ela vai gerar um monte de splice alternativo, né? Por exemplo, uma das condições que eu estudo já faz muitos anos é síndrome de Rett. Síndrome de Rett são mutações que ocorrem no gene MSP2. Tá? Então, esse gene MSP2 é um fator de transcrição super importante, já está relacionado com atividade de retroexclusão, já está relacionado com splice alternativo, tá? Então, a gente está estudando, né, na verdade, algumas variantes deletérias que tem nesse gene para verificar que tipo de impacto ele causa nesses fenômenos aí, tá? Como o MSP2 é um gene assim, super chave para orquestrar a parte de modulação da expressão gênica, mas também da integridade do próprio genoma, né, no caso das retroexclusões. Então, significa que basicamente, alterações nele, todo tipo de alteração que existe documentado, pode ser que esse gene tenha relação. Tá? Então, a gente fica estudando, né? Não para ficar somente de forma empírica extraindo as informações, observando o que está acontecendo, mas também utilizar nosso conhecimento para ver se tem alguns outros eventos novos acontecendo. Né? Então, a parte de expressão gênica é super fundamental, tá? Para ver, por exemplo, eu consigo identificar genes que pararam de ser expressos, ou genes que estão sendo super expressos, que estão alterando o fenótipo. Tá? Tem algumas condições que a gente sabe, quando o gene, por exemplo, quando o gene tem uma duplicação no genoma, em alguns casos aquela duplicação faz com que a expressão fique cause superexpressão no gene, superexpressão na proteína, e o fenótipo também aumenta, fica bem maior. Maior é, por exemplo, se eu tenho um neurônio com tamanho X, eu tenho um neurônio tamanho X, 1.5x, 2x. Tá? Então, eu vejo tamanho de soma, tamanho dos dendritos, tá? Eu vejo lá a arborização, formação da rede, né, do network dos neurônios. Eu vejo que é tudo muito mais conectado. Expressão gênica também a gente usa combinado, né, e meio com os outros dados, né, que entram no DNA e RNA, que é aquela parte lá que você já deve talvez ter ouvido falar, né, que entra os multisec da vida, né, que é o ChIP-seq, CRISPR-seq, HT-seq, e por aí vai, né, que é basicamente olhar, que são aqueles experimentos de imunoprecipitação de proteína, né. Imunoprecipitação é basicamente ver assim, eu quero ver um fator de transcrição, ele inserido em quais partes do genoma. Então, tem experimento para isso, né. Então, a gente tem dados disso também. Então, eu quero ver, tem uma proteína, eu quero saber em quais RNAs ele está se ligando. Tá? Digamos que eu estou estudando lá, mecanismos splice, então eu consigo verificar isso no genoma também. Daquelas células, né? Ver como que aquilo está sendo modificado. E daí olhar, na verdade, eu trabalho em colaboração com vários grupos, tá? Eu não consigo fazer tudo sozinho, é impossível. Tá? Acho que o grande ponto, sim, né, que se estende da pergunta que você fez, você lembrar, né, que pesquisa a gente não faz sozinho, né? Então a gente tem que colaborar. Tá? Então cada pessoa tem uma colaboração nos projetos. Né? Então, geralmente as perguntas objetivas eu sempre miro lá em Plutão, né, que é a cura da uma condição. Mas se eu errar, não conseguir chegar, eu vou chegar na Lua, porque eu já vou conseguir já evoluir muito com o meu conhecimento. Então, colaboração é super fundamental. Tem gente que acha que carreira acadêmica, na verdade, é diferente de carreira na indústria, no sentido de, por exemplo, dedicação. Né? Tem gente que acha assim, que você vai ter que estudar dia, noite, final de semana, feriado. Não. Se você for bem organizado, seguir a logística lá de uma indústria mesmo, você consegue ser super produtivo, né? Desde que você gosta. Tá? Ciência, carreira acadêmica, você tem que amar o que você está fazendo, tem que gostar. Tá? Porque carreira acadêmica, você tem... tua rotina é ficar pensando, ficar tentando achar soluções, tá? Você tem que ser incansável nesse contexto, né? Diferente daquela outra rotina, talvez muito técnica, que
é puramente rotina, fazer por repetição o ano inteiro, por anos, né? Então, depende do seu perfil, tá? Eu dependo de pessoas que são especialistas em rotina, né? São pessoas lá que se tornaram super especialistas para fazer experimentos, tá? Por exemplo, sequenciamento técnico que manipula o sequenciador. Tem que ser uma pessoa super especialista, tá? Por mais que seja rotina, é uma rotina que a pessoa tem que ter altíssima precisão. Enfim, mas eu fico conectando, né, com esses dados aí, não só de questão gênica, mas todas elas, né. Daí é basicamente pegando a célula, extraindo todas as multiômicas dela, metabolômica, inclusive, né, que é difícil de estudar, mas pegar a metabolômica, o single cell da célula, depois fazer algum tipo de tratamento com droga, fazer CRISPR e ficar gerando novamente em células, mas é tudo por colaboração. Tá? Coordeno uma parte dos projetos que faço aqui com os alunos, outras partes são os colaboradores. Né? Tem mais uma pergunta? Vitória? Em relação às variáveis genéticas que foram encontradas para o autismo, elas são mais em relação à estrutura do neurônio, à sinapse ou ao neurotransmissor? Como é que é isso? Puxa, tem um estudo bem legal, né, que mostrou... Vou responder a tua pergunta, tá? Vou enrolar. Tem um estudo que mostrou que... antigo já, até eu acho que de 2017, da Nature Genetics, ao longo dos anos, né, a gente tem identificado novas variantes. A gente observa que são variantes, são as intolerantes de mutação, tá? Que são aquelas de haploinsuficiência, né? Tem variantes relacionadas com a parte do imprint genético e, em comum, elas são variantes que estão relacionadas, na maioria dos casos, né, variantes relacionadas com o desenvolvimento do cérebro ou células nervosas em geral, né? Daí esse estudo de 2017, o que observaram? Né? Observaram que muitos dos genes que acharam que não tinham relação entre si com o cérebro, inclusive, o estudo basicamente usou biologia sistêmica, pegou todos os genes que estavam identificados de forma isolada, analisou usando bancos de dados, um sistema de interação com proteína, e viu que eles interagem entre si, fisicamente, geneticamente, viram por experimentos de duplo híbrido do passado, já tinham mostrado que existe uma interação. Tá? Então, esse é um caminho assim, que eu utilizo na minha pesquisa, que às vezes eu tenho um gene que carrega uma mutação lá que é deletéria, eu uso vários softwares lá, e outras ferramentas, que eu observo que eles são variantes que causam perda de função dramática, né? Então, às vezes eu não tenho informação naquele gene, mas de função, eu vou no Jim Cards, nesses sites aí famosos, né? Mas aí quando eu vou a um banco de dados de interação de proteínas, vamos pegar o mais feijão com arroz, o string, né? Então eu olho nesse banco de dados e vejo que está super conectado com vários outros genes. Pronto, eu já sei que se eu mexer nesse gene, potencialmente vou interferir no fenótipo dos demais. Aí eu já tenho um caminho bem dirigido aqui para a bancada. Tá? Fazer ganho, perda de função, estudar fenótipo, né? Ver essas coisas, né? Olhar a estrutura de proteína. Tá? Então eu sempre acabo achando alguma coisa, né? Por isso que é muito importante conseguir tentar validar, né? Os dados que eu tenho em mãos. As variantes genéticas aí ainda assim, né, na maioria dos casos, as pessoas ficam presas aos bancos de dados, né? Então aqui está um certo erro, digo, no contexto de limitação, né? Tem que conseguir olhar para aquele banco de variante genética, olhar para os bancos de dados, ver que não tem nada nos bancos de dados e ir atrás daquela variante para ver se você consegue, por outros estudos aí, explicar aquela variante genética. Temos uma última pergunta aqui, estamos um pouquinho com o tempo estourado, do chat do YouTube, que veio o pessoal que está assistindo. O Carlos está perguntando, parabéns pela palestra, qual a linguagem ou ferramenta de programação mais utilizada na bioinformática atualmente para a classificação de dados de genomas? Puxa, hoje eu não diria que, se você olhar na literatura, você vai ver que existem as mais usadas, né? Não uma única, né? A gente tem que combinar linguagem R de análise estatística, tá? Tem as bibliotecas do R também, tá? Tem o BioPer, BioPy, vários aí dos programas, né? Eu tenho o Perl e o Python, que são muito utilizados. Tem algumas plataformas que só funcionam em Java, por exemplo. Tá?
Quando eu preciso de alta performance, em alguns casos eu tenho que usar C, tá? Eu tenho que usar uma linguagem de programação compilada, tá? Se essa foi uma pergunta de alguém da computação, né? Então eu tenho que só olhar bem assim, quando eu preciso de performance, já entra um ponto super importante que já vai um pouco mais para a ciência da computação, tá? Mas são essas linguagens aí, né? Eu não falasse só uma linguagem, né? Porque 70% dos casos, ou até 80% dos casos, eu consigo resolver muitos problemas usando só os programas públicos que já estão publicados. Mas aí eu tenho que saber instalar aquele programa, instalar as bibliotecas, as dependências, tá? Uma coisa que é absoluta, né, é trabalhar com Linux, tá? Isso é uma coisa que eu acho que, perto das linguagens, a grande maioria das ferramentas são para ambientes Unix, né, que é o Linux, né? Então, isso é um ponto super fundamental. Mas, bom, acabou, né? Mas quem quiser, fica à vontade de me procurar, tá, pessoal? Estou à disposição, estou sempre de portas abertas. Várias pessoas aqui de congressos passados, né, já me escreveram, me procuraram. Então, fique à vontade de me escrever e fazer uma visita, que é do lado, né? Legal. Muito obrigado, então, Roberto, por esse show aí de informação, de conhecimento. Muito obrigado por aceitar participar. Então, acho que é isso. Então, acho que a gente vai fazer uma pausinha, então, uns 5 minutinhos, para começar a próxima. E acho que não vai dar tempo de responder as próximas dúvidas, mas talvez a gente converse contigo, de encaminhar alguma coisa. Sim. Vou ficar aqui pro café, pelo menos. Beleza, fica aí. A gente vai ser mais tarde daí, tá? Mas você está convidado, com certeza. Beleza? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.